Senhor. Bendito Deus, ao abrir a palavra do Senhor e comunicá-la com cada fibra que há no meu ser, eu tenho absoluta certeza que é a palavra do Senhor e dada pelo Senhor para esse povo do Senhor. Obrigado, porque temos a convicção que é o Espírito Santo, o autor desse livro, quem nos ensina todas as coisas, e é Ele mesmo quem nos guia a toda a verdade. Damos-lhe glória e sabemos que a palavra pregada e cada ouvinte da palavra, respondendo ao Espírito que move no seu ser interior, Jesus é exaltado e o Pai é glorificado. Aleluia, Senhor. Toma-me, monte-me, encha-me, use-me, no nome do Senhor. Amém. Lucas, capítulo 14. Enquanto você, como dizia o pastor Jaime, mantém um dedo aí, eu vou fazer uma leitura para você dessa indispensável passagem. É de Romanos 11, porque Romanos 12, 1 e 2 todo mundo ouve. E via de regra, desvinculado de Romanos 11, o que é uma ação muito imprudente para contrato da palavra. Mas vamos ouvir. Em Romanos capítulo 11, 33, é um cântico, é um hino da igreja primitiva, da igreja que foi iniciada no dia de Pentecoste. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e para ele são todas as coisas, e a Bíblia lhe dá toda a glória. É só por isso que vem o capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, fica para outro momento, que eu quero que você saiba, antes da leitura de Lucas 14, é que com o pastor Jaime, eu e ele dirigimos veículos em diferentes meios de transporte, para quase darmos 2 voltas no planeta Terra, ministrando em favor de missões nas igrejas. Inesquecível. Há pouco tempo, pode muito bem ser que você, nas notícias, viu no estado da Carolina do Norte, lugares todos inundados pelo furacão Helena. Não foi o meu xará, não, ele não fez isso, ele fez pior, mas lá embaixo foi o Helena. Quando eu vi essas imagens, eu vi a igreja na qual aconteceu o que eu vou te contar. No último dia da conferência, almas foram salvas durante a semana. Oh, benditos dias de conferências, de uma semana de quarta ao domingo no mínimo. Hoje tem conferências no domingo à noite. Dá vontade de estrangular quem chama uma coisa dessa de conferência. É uma contradição para a própria palavra. A semântica rola no túmulo de tanto padecimento. Conferência, seja como for. O pastor Joel providenciou para a gente, antes de uma longa viagem, uma deliciosa refeição. E a última ação dele, antes que saíssemos, foi: trouxe a esposa, a bebezinha Ana,
ela não tinha 3 meses. Eu posso me arrepiar, certo? E ele disse assim, com lágrimas correndo-lhe pela face: Pastor Jairo, Pastor Milton, coloquem as suas mãos sobre a nossa filhinha. Orem que Deus a separe para o campo missionário. E nós oramos, irmãos. Os anos se passaram. Isso aí aconteceu no início dos anos 90. Alguns 15 anos depois, aliás, mais de 20 anos depois, a Ana estava numa mesma conferência que o pastor Jaime pregou. Veio a ele e lhe perguntou: o senhor se lembra de mim? Mas como se lembrar, não é? Não, filha, me perdoe por não me lembrar de você. Sempre tente as pessoas a mais educada que eu já vi na minha vida. Você sabia que, como missionário americano, ele não tolerava brasileiro ou americano falar mal do Brasil? Ele falava assim: você já orou pelo seu país? Ou você, missionário americano, já orou pelo Brasil? Fechava as bocas, tão educado. E ele disse: me perdoe por não reconhecê-la. E ela disse assim: pastor, eu sou a Ana. Eu não me lembro, mas meus pais nunca deixaram de me falar que o senhor e aquele brasileiro, o pastor Milton e o Shira, e oraram sobre mim para que eu fosse para o campo missionário. Eu quero dizer algo para o senhor. Quando eu entrei na universidade cristã, alguém quis namorar comigo e eu quis namorar com ele. Ele tinha planos de ministério, mas quando eu lhe disse: a minha chamada é para o campo missionário, e ele me disse: bem, a minha é para ser um pastor. Amém, meu irmão? Para ser um pastor. E ela me disse: você não tem planos de ser um missionário? Não, eu não tenho. Você não tem plano de ser esposa de pastor? Não. Os dois romperam o relacionamento. E ela continuou confiando e esperando em Deus. E ela estava já no momento em que ela levantava sustento para ir para a Romênia. E na conferência, um romeno, lavado pelo sangue de Cristo, apresentando o peso do coração dele pela Romênia, ouviu que ela tinha o coração dela como chamada de Deus para o leste europeu. Fizeram amizade, se casaram. Você teria, assim, inteligência para me dizer onde a Ana se encontra hoje? Na Romênia. Amém. Porque Deus ouve orações, irmãos. Mais do que nunca eu tenho orado pelo Lucas e Lourenço. Senhor, agracie os meus 2 netinhos, abrindo-lhe os olhos para a seara do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque dele, e por ele, e para ele, é você. E tudo quanto você planeja para a sua vida. Não é Deus que tem que se alinhar com os seus planos. Você tem que se alinhar com o plano de Deus para a sua vida. Amém. Eu sei que Deus aqui hoje vai operar maravilhas em favor de missões. Deus já me deu essa paz. Eu estou, pastor, pregando com essa convicção. Então, você, comprometido ou distraído,
Em Lucas 14, começando com 25. Olha, não fico olhando a Bíblia rosa da minha esposa, não. Mas entenda que as letras são gigantes, tá? Lucas 14, começando com o versículo 25. Essa é uma passagem que chamados crentes querem evitar. Em Lucas 14, 25, diz o doutor Lucas: ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu aprendiz, meu aluno, meu discípulo. 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E a seguir, Renan, ele nos dá uma impressionante lição de sabedoria em administração financeira também. Aliás, na Bíblia, quando você ouvir por aí que nossas igrejas falam muito sobre o dinheiro, ignore, nós nem falamos o tanto que Jesus fala. De 32 parábolas, Jesus usou 17 para falar sobre dinheiro. Se você somar fé, amor e oração no Novo Testamento, você nem chega perto do número de versículos nos quais Jesus usou sobre o dinheiro. Você sabe por quê? Porque ele vai afirmar que onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. E Jesus não quer o seu dinheiro, pois que nunca ele foi a bancarrotas ou faliu. Dele é todo gado nas milhares de montanhas e mais do que as milhares de montanhas também. Ele só não quer que o seu coração esteja no lugar errado. É muito triste a afirmação que agências missionárias fazem, que o número de missionários voltando do campo por enfermidades, pela idade, ou até mesmo por ter causado escândalo, é um número tão superior ao número de candidatos para irem ao campo missionário. É muito triste entender isso, irmãos. Como que dando a impressão que o Senhor da seara não está mais chamando obreiros para a sua seara. Não é que Deus não esteja chamando, é você quem não está ouvindo. O problema não é com Deus deste livro, que em alto e bom som, agora e em todo lugar como aqui, ele alça a sua voz e diz: quem há de ir por nós? A quem enviarei? É você? Comprometido ou distraído? O Senhor da seara chama você o tempo todo. A grande questão é a distração que causa uma falta de devoção. Vamos ouvir da palavra de Deus, para que aqui ninguém possa fazer desculpa alguma. A Deus ainda não me chamou. O que é que Deus nos ensina, de modo que possamos compreender que chega um momento em que se deve tomar uma decisão: devoção ou distração. Mas você me conhece, sabe que primeiramente nós temos que aprender a palavra com a qual
uma devoção, é uma atitude. Se é atitude, já mexeu com o caráter. Caráter é quem você é quando sozinho ou sozinha com Deus. Caráter é quem você é caso ficaria isolado ou isolada numa ilha distante, sem ninguém por perto, exceto Deus, aquele que vê não a aparência, mas o seu coração. Atitude de zelo e fervor a Deus. Ei, diga, essa Ana mostrou uma atitude de zelo e fervor a Deus. Não mostrou, irmão? Além desse que foi chamado para pastor, que queria namorá-la, pois ela era uma bela jovem, outros também quiseram. Mas você já viu aquela tecla que temos em mídia, em equipamento eletrônico, que tem aquele ícone, filtrar? Ela filtrava. Você tem uma chamada para o campo missionário? Não, eu sou chamado para ser um pastor, ou para ser um pastor de jovens, ou ela dizia, olha, lamento, aluna ainda, eu estou indo para o campo missionário. Pastor André está aqui, que oportuno. Eu não creio que ele teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o Carl Taylor. Teve, pastor? Mas a dona Cora, sim. Claro. Nossos amados irmãos ministraram em nossos congressos e acampamentos e na nossa igreja. O irmão Carlos Taylor, ele chegou ao Brasil em agosto de 1949 em Belém do Pará. Não é em Belém da Judéia, não, tá? Isso aí causa confusão, não causa? Teve um tal de Nunes, nem era parente meu, hein? Que jogava para o Flamengo, muito excelente centroavante, goleador. E o Flamengo foi fazer um jogo lá em Belém, e o repórter se aproximou dele. Então, Nunes, como você se sente aqui, estando na cidade de Belém? Ele, efusiva e empolgadamente respondeu, eu me sinto muito bem, estando aqui na cidade onde Jesus nasceu. É muito bom ser jogador de futebol ou praticar qualquer esporte, mas é muito melhor, quem de bola é bom, melhor ser de escola, né? É o que eu falo para os meus netinhos, bom de bola, melhor na escola, né, senhor Silvio? Professor deles, bom de bola, melhor na escola. Carlos Taylor tinha um propósito para a vida dele, além de se envolver com o plano de entregar o Evangelho no mundo todo. Esse propósito era duplo, tinha duas faces. Já ouviu, pastor André? Em uma face ele orava, Senhor Deus, se o arrebatamento não acontecer antes e o Senhor me levar pelo arrebatamento é minha improvisação aqui, tá? Senhor, que eu ainda tenha os meus sapatos nos pés. Você entende o que ele quis dizer ou não, jovem? Será que eu preciso chamar um intérprete aqui? Estar com os sapatos nos pés é uma expressão do ministério de estar ativo, servindo, trabalhando para Deus até o último fôlego. Virando a face do propósito dele. Senhor, ele agora orava, nos dê um filho ou filha em cada continente desse mundo. Você já tinha ouvido essa?
num sábado à tarde, já do mês que passamos pelo verão, dezembro, início, recebemos a tão entristecedora notícia que ali perto de Jundiaí, na Anguera, houve um engavetamento. E que ali, no local, o nosso amado Carlos Taylor havia ido a óbito, morrera. Ele, a neta, outra pessoa, porque ele estava com o carro cheio, inclusive naquela época o presidente de Peniel, o Tadeu, e eles estavam indo cantar numa conferência missionária em São Paulo, a serviço do Senhor da Seara. E o Senhor lhes permitiu daquele lugar ter entrada imediata na presença de Deus. Irmãos, eu não sei se você já viu alguém ser atropelado, já se envolveu em algum acidente, mas geralmente da pessoa a primeira coisa que voa é o sapato, são os sapatos nos pés. O único daquela comitiva, daquele grupo, a ter os sapatos nos pés era o pastor Carlos Taylor. Mas nem 5 amém. Amém. Nossa, esse pessoal silencioso. Deixa eu te dizer, você está no lugar mais silencioso neste lado do céu, viu? Vai praticando aí que você vai se surpreender. Eu estava olhando ao redor e vi enquanto o pastor Jaime tinha aquela vibração natural dele, empolgado com a palavra de Deus. Eu olhei para alguns os jovens e estavam. Olha, quem nasceu sob uma chuva, como chama o nosso irmão pastor Apoeme, chuva grossa, né, pastor? Quem nasceu sob uma chuva torrencial odeia garoa, viu? Odeio garoa. Amém, irmão? Deus, naquela semana anterior, tinha atendido o pedido do pastor Carlos e da dona Cora e tinha dado o último filho para ocupar, em favor do Evangelho da Glória de Deus, o 7º continente do mundo. Amém. Amém. Eu quase pus, irmãs que me perguntaram quantos pontos tinha a minha mensagem, eu quase pus o da dissuasão. Aí eu tirei, falei, não, vamos com 2. Dissuasão é ser uma pessoa que promova dissimulação, enganar, é procurar manipular uma pessoa. E eu tinha em mente deixar com que você soubesse que tivemos em Ribeirão Preto, em particular essa hoje senhora, já avó, mas na época uma jovem de nossos acampamentos, que respondendo à pregação da palavra de Deus, se entregou vindo ao altar para o campo missionário. E não diga amém ainda, não, amém por ela sim, mas chegou em casa. E eu fui chamado na casa da família, porque eles eram muito amigos nossos. A dona Cheryl, que ensinou e incentivou aquela pessoa a tocar piano, hoje ela é uma graduada da USP, professora e intérprete do piano por excelência. E ouvimos da mãe dela, eu ouvi, o pastor Jairo está fazendo chantagem emocional. Falei, o que, senhora? A senhora já está na igreja há tanto tempo, em número de anos suficiente para entender que isso é obra do Espírito Santo. Não, minha senhora. Essa jovem foi dissuadida. A dissuasão
causando distração, foi dissimulado para não ir para o campo missionário. E eu não lhe preciso contar de tragédias em família. Vamos adiante. O que é distração? Guardou o que é devoção? Posso chamar alguém, fazer chamado oral? Tem aqui que nem saiba o que é chamado oral. Está pensando, será que morde? Será que tem odor? É chamar alguém que acabou de aprender algo, ficar em pé e dizer o que aprendeu. Aprendeu o que é devoção? Um zelo, vem do caráter, uma atitude de fervor para com o nosso Deus. E distração? Já não é mais atitude, é um estado. Então é algo pelo que a pessoa pode passar, em que a atenção da pessoa se torna dividida entre vários assuntos. Essa jovem veio para ser missionária, foi dissuadida, enganada, convencida pela própria mãe, que queria para ela um bom casamento. Eu não sei da sua geração, na nossa, o Bebeto hoje fez uma pergunta muito importante aqui. Na nossa geração, quando alguém dizia, se casou muito bem, o que queria dizer José Roberto, pastor? Né? Se casou com alguém, é o que a mãe dela queria, que ela se casasse bem. Que campo missionário quer? Lamentavelmente, distraiu a própria filha. Mas a minha pergunta é com você, comprometida com uma atitude de fervor, de zelo para com Deus, ou distraído ou distraído? Vamos aprender da palavra de Deus, o que Deus prepara aqui para nós, no próprio texto de Lucas 14. Ouça essa afirmação: a distração é letal em missões. Não entendo, pastor André Moreira, haver em missões algo mais prejudicial, algo mais contrário, uma atitude mais contraditória do que a da distração. Parabéns, acampamento, por levantar esse assunto. É o que é. Distração é letal. Você não notou o que Jesus disse? Não levar a sua cruz não é digno do quê? Chamado oral, é que eu chamo para ficar em pé. Não levar a minha cruz não é digno do quê? De ser meu discípulo. Você nem pode pensar em dar sequer uma célula de si em favor de Deus, caso não tome a sua cruz e a leve. Vamos corrigir o conceito. Não é porque a palavra é cruz que necessariamente signifique sofrimento, padecimento. Sabe o que e do que Jesus está falando? Levar a cruz é diretamente uma expressão para devotar-se ao Senhor sem distração alguma. Explico. No próprio Evangelho de Lucas, o Dr. Lucas de Jesus disse que ele firmou seus olhos em direção a Jerusalém e nada o distraía. Lembra-se, estudante, leitor da Bíblia, Jesus mantinha, exercitava a atitude de fervor para com Deus o Pai o tempo todo. Quando está já a sombra da cruz declinando sobre a pessoa dele, em horas à frente ele iria ser
em sombra sobre ele, ele disse: o que eu vou orar ao Senhor, ó Pai? Dizer ao Senhor para me livrar dessa hora? O evangelista acentua que Jesus disse: é para esta hora que eu vim a esse mundo. Nenhuma distração. E eu estou falando do Cordeiro de Deus, puro, santo, imaculado, incontaminado, que já sabia que ele estava por horas de ter sobre si despejado todos os nojentos, vis pecados seus e meus sobre ele, o Santo do Deus Altíssimo. E ele nem com isso se distraiu, embora tenha suado gotas de sangue de tanto padecimento. Você já percebeu que na Bíblia Jesus nunca chora por si? O que é isso? Já há 30 minutos tem algo errado com esse celular. Você não ouviu nada? Você me empresta mais esse prego alguns minutos? Meia-noite não chega, irmãos. Não, que meia-noite? Fala assim, você já cai duro aí na sua cadeira. Me perdoe por distrair você. Na Bíblia, Jesus chora pelo seu povo. A capital de Jerusalém, representando o povo de Deus, Israel. No jardim do Getsemane, Jesus agoniza e lágrimas com suor descem-lhe pela face, mas nunca por si mesmo. Jesus nunca teve autocomiseração ou ficar pensando: coitadinho de mim, eu nunca peguei, por que eu vou levar os sujos e vis pecados de mil comunes? Jesus sempre chora por outros. Jesus chora pela miséria da raça humana, submetida à morte na pessoa do seu amigo íntimo Lázaro, mas nunca chora por si mesmo. Irmãos, entender que a distração é letal, é prejudicial para comissões, é ter a compreensão que a abnegação é indispensável. Abnegar é rejeitar, e está dentro do contexto que Jesus menciona, e principalmente quando no livro de Mateus nós temos essa compreensão. Deixe-me ler aqui para você. Em Mateus 6, Jesus diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Preste atenção. Nos dias de Jesus, o padrão de ser rico tinha que naturalmente mostrar que alguém se vestia esplendidamente como rico. Lá no Evangelho de Lucas, sabe? A narração sobre o rico e o Lázaro. Outro padrão de riqueza era ter mantimentos, muito mantimento armazenado. E moedas começavam a circular naqueles dias. Lembra-se de Jesus, quando alguém disse: é lícito dar o tributo a César? Ele pediu: me dê uma moeda. De quem é essa inscrição, essa efígie, essa caracterização? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém. Coisas materiais não podem distrair você.
E essas coisas materiais provocam essa geração muito mais do que provocava a minha. Você sabia que a maioria de vocês aqui vive melhor do que um rei na Idade Média? Vivia? Você sabia disso? Um rei na Idade Média nunca tinha a facilidade de comunicação que você tem. Um rei na Idade Média nunca tinha a facilidade de transporte como você tem. Você, a maioria aqui, vive melhor do que um rei na Idade Média. Bens materiais trazem muitas distrações. Nos meus anos de ministério, com muita tristeza eu tenho testemunhado de quem veio ao altar e se entregou para ir para o campo do Senhor e se deixou levar por bens materiais. A nossa missão, pastor, a BIME, veio para o Brasil. Eu falei para a igreja de Ribeirão, uma família missionária estava em São Paulo estudando o idioma português, e no momento aqui no interior nós ouvimos o pastor Jaime veio e me disse: Milton, nós precisamos ir a São Paulo com urgência. O que aconteceu, pastor? Nenhuma palavra. E quando chegamos em São Paulo, aquela família de missionários, liderado pelo homem, eles haviam feito tantas compras com a ilusão do dólar alto, que se encontravam tão endividados que fugiram para os Estados Unidos. Ainda hoje lá, ele é vendedor de carros, mas você não quer que eu te conte as tragédias da família dele. Se ter uma atitude para com Deus de fervor e zelo exige-se para você contemplar o campo do Senhor. Entre você e Deus, mova o seu coração e diga a Deus: Senhor, pela graça do Senhor, com a sua misericórdia, eu não me encurvarei diante de Mamon. Amém. Amém. Amém, irmão. Amém. Não permita que bens materiais distraiam você. Planos pessoais. Eu fui salvo numa quinta-feira, dia 1º de janeiro de 1976. Se eu perguntar para a Amanda: ajuda aí, Amanda, que horas? Logo após o 12:30. É porque em família, Amanda, Laura, o Nicolas, isso aí é a piadinha deles contra o pastor. É a favor do pastor, é a minha salvação. Amém. Eu perguntei lá nos Estados Unidos para a Laura, num culto, ela morreu de vergonha para falar isso. No domingo, o missionário Felipe Allan estava pregando em João capítulo 4, mas nem precisou falar assim: ó, toca o piano, dona Delfina, toca o piano, Luiz Fernando, vamos fazer um apelo. Nem precisou. Da esquerda na igreja de Orlândia, da 9, descia ao altar. Eu nem sabia que era ser pastor, missionário, não tinha a mínima ideia. Tinha sido salvo na quinta, agora era no domingo. Eu vi, eu disse: o Senhor disse: levantai os vossos olhos e vede os campos.
porque eu não quero permanecer cego, Senhor. Levanta os meus olhos, entrego ao Senhor. Último semestre da segunda turma de Ciências de Computação na Federal de São Carlos. Dinheiro assim à nossa frente para aquela turma. Fui contratado pela Prodesp em São Paulo. Era só falar quanto nós queríamos ganhar que eles davam. Dinheiro? Campos branquejando, prontos para a colheita. Diga, Romanos 10:9, que você provavelmente ouviu para render-se a Jesus. Se com a tua boca fizeres o quê? Confessares que Senhor será salvo, Salvador, uma vez que você tenha compreensão que Ele é o Senhor. Amém. Diga, não foi Ele quem disse, ouvindo o homem que lhe disse: Senhor, eu também sou um homem de autoridade, eu digo a esse vai, ele vai, eu digo a aquele vem, ele vem. Jesus não disse, ouvindo esse homem, nunca tamanha fé vi mesmo em Israel. Irmãos, se você clamou no nome do Senhor que o salvou, cadê o senhorio dele na sua vida? Onde está a autoridade dele no seu viver? Nunca nenhum de nós deva permitir que plano pessoal algum impeça a autoridade do Senhor de ser absoluta no nosso viver. Amém, amém, irmão? Amém. O irmão da Shelly, quando eu cheguei para ir à universidade, eu o conheci pela primeira vez. Você é o Milton da dona Anitta? Eu sou Jovito. Eu sou Maicon. Muito prazer. E conversa vai, conversa vem. O que você faz? Eu me formei em Ciências da Computação. Ele disse: o quê? Ele falou: Milton, aqui nos Estados Unidos, em menos de um semestre, você pode ter um Camaro, um Corvette, o carro que você quiser. O queixo dele caiu quando eu lhe disse: Maicon, eu fui chamado como seu pai para ser um servo do Senhor e pregar a palavra de Deus. Ele se silenciou. Finalizando, irmãos, mas não com tanto otimismo assim da sua parte. Mas finalizando, até fiz um esforçozinho aqui. A chefe ficou impressionada. Se você entende que distração é letal para comissões, a devoção, a atitude de zelo e fervor para com o Senhor é essencial. Não tem como você dizer: eu sou um filho de Deus obediente, eu sou uma filha de Deus obediente, e ao mesmo tempo no poder dizer que você tem cada célula do seu corpo completamente devotada ao Senhor. Ele exige devoção. É Ele quem diz: vier a mim, tome a tua cruz, venha após mim, venha a mim. Mas ninguém vai entender que deva aceitar a missão para sua vida se não entender que a afeição, como expressão da sua gratidão ao Senhor, é inevitável. Tem que amar o Senhor.
Shinawás. Como o quê? Você nunca nem os viu. Aí eu vou a Machalim no Chile, porque eu amo os que habitam na cidade. Ama nada. Como você vai amar quem você nunca viu? É princípio bíblico. Você vai porque você pode afirmar: eu amo o Senhor da minha vida. A afeição é inevitável. O Senhor mostra isso no Lucas 14. Alguns leem e falam: não acredito que isso esteja escrito na Bíblia. Como assim Jesus dizendo aborrecer a seu pai, a sua mãe, a seu irmão, a sua irmã? E ele diz até a sua própria vida. Você tem que entender que esse termo bíblico é um de comparação. A sua afeição, o seu apego, o seu amor para com o Senhor deve ser inconfundivelmente tão maior que pareça que para com seus pais e todos os demais da sua vida você tenha ódio. Mas não é que tenha, é só uma comparação. O Senhor tem que estar absolutamente no plano superior da sua vida, sem nenhuma distração. A doutora Chestnut, do estado de Ohio, uma garotinha que foi a uma conferência, aliás, um acampamento como esse, e veio ao altar e ela disse para si, com seu Deus: me dedico, me entrego para ser uma missionária médica na China. Garotinha. Quando ela falou que as pessoas riram dela, isso aí é coisa de criança. E ela não ia, dona Delfina, professora, a um dia de aula sequer, sem ter perspectiva que ela tinha que fazer o melhor, porque ela iria se formar em 8 anos de medicina lá nos Estados Unidos, para ir à China como a primeira missionária médica na China. Irmãos, enquanto aluna na universidade, ela comeu, por ter os recursos, aveia, mingau de aveia 4. Você não sabe o que é isso, filho? Faz a pessoa ficar forte. Mingau de aveia 4 é um cereal cujo mingau, verdadeiramente, tem fibras. Falaram que sobre a saúde é absolutamente saudável. E ela comia todo dia, porque não tinha dinheiro para comer nada mais. Mas se formou como médica, foi para a China. Um chinês se feriu gravemente, ele teve parte da coxa dele decepada. E a menos que ele fizesse um procedimento cirúrgico, como um implante, de alguém lhe doando, para que ele não pudesse morrer de gangrena, apodrecimento, necrosar toda a perna, se ele não fizesse isso, ele morreria. E não se encontrava quem queria doar coisa alguma para ele. Até que algumas pessoas viram a doutora Chestnut mancando. A senhora se feriu? Continuava. Entenderam? Ela mesma doou para que o chinês não morresse de gangrena. Devoção, atitude de zelo e fervor para com seu Deus. Amém. A consagração é imprescindível, por isso Jesus diz: a mim, se não vier a mim, não pode ser meu discípulo. Nessa noite, nesse momento,
como cantávamos nos acampamentos de Adonissete, nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real. Nessa noite, nesse lugar, a menos que você possa do seu coração dizer a Deus: Senhor, minha devoção ao Senhor, sem distração alguma. Não há uma chance de que você considere os campos do Senhor, a seara do Altíssimo. A mais triste realidade desse momento é que, quando eu estalar meus dedos, em menos de um segundo, 40 pessoas foram para a eternidade sem ter Jesus como Salvador. É triste, irmãos. E isso move o coração de Deus. E Deus não precisa ser movido por nada. Ele é Deus. Mas diz Jeremias em Lamentações: não vos comove isto, a vós todos que passais pelo caminho, a destruição da virgem do meu povo, diz o Senhor. Você, termino agora. Deus é tão perfeito na estratégia, na logística dele. Jesus tem Filipe e Jesus tem André vindo a ele. E a Bíblia diz em João: André primeiramente foi e buscou Simão, seu irmão, e o trouxe a Jesus. E esse foi simplesmente Pedro, sobrenome Pedro. Filipe, a Bíblia diz que Filipe, junto ao Senhor, intercedeu pelo seu amigo Natanael. Foram a Natanael, e eis mais uma alma sendo salva por Jesus Cristo. E aos demais ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. As irmãs com quem eu falei antes, é aqui onde eu oro e termino. Eu não vou me alongar mais. Vamos orar. Você ficar em pé comigo para a oração? Minha oração, reflita se no momento de alguns anos atrás, décadas, uma jovem de nome Musa, formada em ciências contábeis, altíssimo cargo no hospital, quando entendendo que a igreja queria comprar o terreno para construir o que hoje é o ginásio e salas de aula, essa Musa deu o anel de formatura dela como oferta. Ela não foi a única. Tivemos um irmão que deu um carro. Quando Deus move no coração que tem toda a devoção para com Deus. Diga-me, não é uma devoção admirável? Pai de amor, que o Espírito do Senhor mova primeiramente no meu coração. Eu tenho feito tão pouco, Senhor. Meu Deus, eu oro que o Senhor me abençoe com que eu viva até 120 anos, se o arrebatamento não acontecer, mas eu tenho feito tão pouco para que eu possa viver tanto assim, Senhor. E que pelo outro corte da palavra, o Senhor mova nesses corações. Porque movendo
o Senhor. Operando o Senhor. Quem impedirá? Mantenha os olhos fechados em oração.